Nós estamos hoje iniciando uma campanha de oração aqui na igreja, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus para a nossa vida e para a vida da igreja. Temos muitos desafios, comprar essas duas casas aí do lado. Temos o desafio de tentar mudar aqui o nosso lei de zoneamento, para a gente poder construir aqui um... Nós estamos entendendo que nós temos que ficar aqui. Talvez eu não veja. Se eu morrer antes, vocês põem uma plaquinha lá, tá? E põem para mim uma máscara, como lembrança desse ano. Ano da pandemia. Abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 8, versículo 14. Hoje, no culto das 8, eu falei sobre o Espírito Santo como o nosso guia celestial. E agora eu quero falar sobre o tema, o Espírito Santo, o GPS de Deus para os seus filhos. Amém? Então, Deus botou um chip em nós, um GPS. O que diz aí? Romanos, capítulo 8, versículo 14. O que diz aí? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você não é filho de Deus porque é membro da igreja Presbiteriana de Pinheiros ou de qualquer igreja. Você não é filho de Deus porque você toma santa ceia. Você não é filho de Deus pelo fato de você ter um ministério na igreja, um cargo, uma função. O apóstolo Paulo coloca aqui que os verdadeiros filhos de Deus são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Terminou o sermão, vamos embora? Era isso que eu queria dizer para vocês. E aqui, o que significa ser guiado? O que é um guia? Você que veio lá do candomblé, você tinha seu guia espiritual lá na macumba, no espiritismo. Você é guiado por você. Todo mundo é guiado por alguma coisa. Nós somos movidos e guiados por alguma coisa. Talvez até hoje você é guiado por você mesmo. E você não entendeu que se você é crente, filho de Deus, você precisa ser guiado por quem? Pelo Espírito de Deus. A palavra guiar lembra a figura de um guia turístico. Nós já estamos no caminho. Você já foi regenerado, se você é filho de Deus. E agora, para você andar no caminho, você precisa de um guia. E essa palavra guia é aquele guia turístico que quando você chega num país que você não conhece, e ele conhece tudo, ele vai levando você para os melhores lugares, vai apresentando a história, contando, mostrando. O Espírito Santo, ele nos introduz no mundo de Deus, na vida de Deus, e ele vai trabalhando em nós, nos transformando de glória em glória a imagem de Jesus Cristo. De tal maneira que eu e você, que nascemos do Espírito, que andamos no Espírito, que devemos ser cheios do Espírito, nós precisamos ser o quê? Guiados pelo Espírito Santo. Mas vamos fazer algumas perguntas para o versículo. Primeiro, quem é o guia? Diz aí, o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. Jesus diz lá em João capítulo 4. Só existe duas substâncias, matéria e Espírito. Se Deus é Espírito, você vai entender que ao ser Espírito, Deus é pessoa. Certo? Se Deus não fosse pessoa, nós não seríamos guiados pelo Espírito, nós seríamos adestrados, feito cão.
jumento. Mas porque nós somos filhos, o Espírito Santo, que é pessoa, ele nos guia. E ele trabalha no nosso espírito, porque nós somos semelhantes o quê? A ele. A Trindade diz lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então nós somos filhos de Deus para ser educados na justiça, não para ser adestrado. Lembra do salmista? Não seja como uma mula que não tem entendimento. Então, um monte de crente com cabresto. Não é assim. O Espírito Santo foi colocado dentro de nós para nos dirigir, para nos guiar. Abra a sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 16. Você vai descobrir que nesse sermão que Jesus prega, eu falei isso aqui, é o ABC que ele está dando para os discípulos. Ele diz que o Espírito, ele é o nosso o quê? Consolador. Uma das missões do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, é estar dentro de nós, nos ajudando, intercedendo por nós, ajudando-nos nas nossas fraquezas. O Espírito intercede por nós. O Espírito nos ensina, ele vos ensinará. O Espírito testemunha Cristo dentro de nós. O Espírito também, se você observar, no versículo 13 de João 16, diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda o quê? Verdade. Vamos voltar. Preste atenção, irmãos. Deus quer que eu e você, Deus quer que a igreja de Pinheiros seja guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Certo? E para ser guiado pelo Espírito Santo, a primeira coisa que eu preciso é ser convertido. Porque o Espírito Santo, ele não veio para o mundo, ele veio para a igreja. O Espírito que o mundo não pode o quê? Receber. Veja em Romanos 8. Romanos 8. Versículo 9. O que diz aí? Romanos 8, 9. Primeira coisa. O que diz aí? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então o ímpio, ele não pode desejar ser guiado pelo Espírito Santo, porque ele não tem o Espírito Santo. Então a primeira coisa para eu ser guiado pelo Espírito Santo, eu preciso ser crente. Segunda aplicação prática que eu faria aqui no texto, é que eu preciso ser humilde e querer que o Espírito Santo me guie. Sabia disso? Irmãos, igreja não é empresa. Igreja não é hospital. Igreja não é ONG social. Igreja não é orfanato. A igreja é a família de Deus. E nós somos os seus filhos. E como filhos, assim como você tem o DNA do seu pai e de sua mãe, por fato de nós sermos filhos de Deus, nós temos o DNA espiritual. Nós temos o Espírito Santo, Deus, habitando dentro de nós, para nos guiar, para nos dirigir a toda a verdade. A toda a verdade. Mas você quer isso? Há muitos versículos na Bíblia que falam sobre esse assunto. Abra, por favor, lá em Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10. Eu não sei se você sabe isso, mas Jeremias aprendeu isso.
Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Vamos ler juntos aí? Jeremias 10, 23, vamos lá? Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Eu não sei se você sabe disso, mas você move, ou se move, e você existe por causa de Deus. Significa que nós estamos nas mãos de Deus. Mas o que a gente faz? A gente faz planos, a gente faz projetos e diz: Deus, por favor, dá para o senhor ajudar aqui? Você pega o plano que você faz, vai lá e diz assim: Senhor, por favor, autorize. Você começa o quê? Mandar, hein? Em Deus. Quando você usa o Waze e quer chegar em algum lugar, você põe o endereço, não põe? Põe o endereço. Você é soberano. Você diz: eu quero ir para lá. E ele fica calculando o caminho mais fácil, mais rápido, mais barato. Mas na vida espiritual não é assim, não. Não sou eu que digo para onde eu vou, é Deus que me conduz. E Ele sempre me conduz em triunfo. Se existe coisas erradas na sua vida, se existem coisas que não são verdadeiras, caminhos que aparentemente aos seus olhos eram verdadeiros e no fim são caminhos de morte, é porque você não pediu o quê? A orientação do Espírito Santo. Pega um texto aqui rápido, Provérbios capítulo 3. Esse é um assunto que mexe com a gente. Minha vontade e a vontade de Deus. Até Jesus sofreu com isso. Ele foi tentado em todas as... Ele foi tentado em dizer: Senhor, dá um jeito para eu não beber esse cálice. Porque nós somos seres o quê? Espirituais. Nós temos vontade, temos personalidade, temos desejo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 em diante, 5 e 6 e 7. Vamos lá? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então preste atenção. Confia no Senhor de todo o teu coração. Se você confia de todo o coração no Senhor, é porque o Senhor é a coisa mais preciosa para você. Sabe por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Confia no Senhor. Não te estribes. E o verbo estribar aqui é uma muleta. Estribar aqui é uma bengala no seu próprio quê? Entendimento. Deus não está pedindo para você anular o entendimento. Claro que não. Mas Ele diz: junta o teu entendimento, que é uma bengala, que é limitado, e confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele vai o quê? Consertar, se você o reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Significa que não existe áreas na minha vida que o Espírito Santo não possa o quê? Me guiar. Me guiar. Você, quando casou com esse traste aí, você pediu orientação para Deus? Esse pastor é um traste, mas Deus que me deu. Amém. Isso é preparando você para o céu, né? Pense aí um pouco, decisões que você tomou na sua vida, sem a direção do Espírito Santo. O que deu?
Mas vamos voltar para Romanos. Quem é o guia? O Espírito Santo. Quem são os guiados? Os filhos de Deus. Isso é importantíssimo. Eu não sei se você se lembra, porque às vezes a gente esquece. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, diz claramente, o apóstolo Paulo: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você é santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. E ele habita para decorar, o que você acha? Casa-cor. Né? Ele está dentro de nós para nos guiar, para nos dirigir. Abra a sua Bíblia, por favor. No livro dos Salmos, capítulo 81. Deus diz para o seu povo. Salmo 81, versículo 8. 81, 8. Diz assim: ouve, povo meu. Deus está falando para quem? Povo dele. Deus habita com o seu povo. Ouve, povo meu. Quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante Deus estranho. Eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, eu vou encher a tua boca. Versículo 11. Mas o meu povo não me quis o quê? Escutar a voz, e Israel não me atendeu. Aí o que é que Deus faz? Vontade permissiva de Deus. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Os homens dão conselhos, Deus dá direção. Se o conselho fosse bom, seria pago. É muita gente dando conselho. Mas você não precisa só de conselho. Você precisa de quê? Direção. É diferente. Você já viu a frase de caminhão: dirigido por mim e guiado por Deus? Olha que teologia pura. Deus nos dirige, nos conduz. Agora, pastor, para onde é que Ele nos conduz? Esse é o negócio. Ele nos conduz a toda verdade. Mas verdade de quê? Primeiro, verdade de nós mesmos. Deus mostra o quanto nós somos fracos. Deus mostra o quanto nós somos pecadores. Deus mostra o quanto nós somos dependentes dEle. Quem faz essa obra de convencimento de pecado, de arrependimento, de conversão, é o Espírito Santo. E há caminhos que aos meus olhos parecem direitos, mas são caminhos de morte. Há coisas na minha vida que eu estou fazendo, que eu estou executando, que eu estou empreendendo, que não tem nada a ver com a direção do Espírito Santo. Não vai dar em nada. Deus nos guia para a sua palavra, ou pela sua palavra. E eu queria que você entendesse um pouquinho. Está lá em 1 Coríntios, por favor, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem vontade. Ele é Deus. E ser guiado por Espírito Santo é ser guiado por Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2.
partir do versículo 10, diz: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado o quê? Gratuitamente. Significa que tudo que você pode conhecer de Deus, você precisa do guia, que é o Espírito Santo. Por isso que ele pega a palavra e dá em Hebreus capítulo 4, diz que a palavra de Deus é poderosa, e que penetra como espada de dois gumes, e nos discerne interiormente, completamente. Nada pode estar oculto ao prescrutar do Espírito. Ele conhece a gente. Só Ele. E aqui eu queria que você entendesse, no versículo 14, que Paulo está colocando aqui, ele diz: olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O que é o homem natural? É o homem que não tem o Espírito Santo. Você era natural, depois se converteu, virou agora homem espiritual. Se você é filho de Deus, o Espírito Santo está dentro de você. Para que o Espírito Santo está dentro de você? Veja aí, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E a loucura aqui se refere à salvação pela cruz, à loucura do Evangelho. E não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Então, tem entendimento e tem discernimento, compreensão. Irmãos, o Espírito Santo faz isso. Ele nos guia, Ele nos conduz, nos mostrando, nos orientando, nos dando discernimento, compreensão. Ele nos guia a respeito do conhecimento de nós mesmos, a respeito do conhecimento das Escrituras. O Espírito que revelou, o Espírito que inspirou o registro sagrado, é o Espírito que está dentro de você e dentro de mim, para me iluminar, para que eu possa ir além da mera letra. Desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Há coisas ocultas além da mera letra, que só o Espírito Santo pode me dar compreensão, discernimento espiritual. E Ele vai nos guiando, mostrando quem nós somos, nos guiando, revelando quem Jesus Cristo é. É Ele que produz o conhecimento espiritual, a santificação. Como Ele nos guia? É aqui que o bicho pega. Se correr, o bicho pega; se orar, o bicho corre. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu tenho aqui o guia, que é o Espírito Santo. Eu tenho os guiados. Eu tenho para onde Ele me guia. Mas como é que Ele faz isso, do ponto de vista prático? Essa é a parte mais difícil ou não é? Por quê? Porque Deus é pessoa. O Espírito Santo é pessoa. E eu também sou pessoa. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. E eu sou filho. Se eu sou filho, eu tenho um DNA espiritual, eu tenho o Espírito Santo. Eu queria deixar 3 estratégias muito simples assim. Como é que Deus nos guia? Primeiro, Deus nos guia pela sua palavra. E a palavra de Deus tem os seus decretos, tem os seus mandamentos, tem as suas ameaças e tem as suas promessas. Então estude a Bíblia. Ouça a voz do Espírito, ouça a voz de Deus estudando as Escrituras. Deus nos fala pelas Escrituras.
Segunda coisa que eu acho muito importante é que o Espírito Santo ele faz uma obra, no versículo 16 de Romanos 8, de testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Spurgeon diz assim: às vezes o Espírito Santo coloca dentro de nós pensamentos, convicções e certezas que eu não tinha e que eu não poderia produzir através da minha carnalidade. Mas o Espírito Santo me guiou. Você já pensou nisso? O Espírito Santo é uma pessoa. Está aqui o compositor, né? Aí ele vai lá, abre os salmos e diz: Espírito Santo, põe uma música aqui no meu coração, uma melodia. E aí ele vai. Abra a sua Bíblia, por favor. Rapidamente. Neemias. Não vou citar os exemplos, porque eu vou continuar falando sobre isso à noite. Neemias, vamos lá, Neemias. Capítulo 2. Neemias capítulo 2, depois de orar 4 meses, ele chega em Jerusalém, que está em ruínas. 2,12 diz assim, lê comigo, Neemias 2,12, o que diz? Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarando a ninguém o que meu Deus me para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão os que eu montava. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no quê? Não colocou na cabeça, colocou no coração. Se colocar só na cabeça, você fica cabeçudo, soberbo, e não faz nada. Mas se colocar no coração, você faz. Colossenses capítulo 3, Paulo diz que nós devemos fazer para o Senhor, não para homens, e devemos fazer tudo de todo o nosso coração. O coração é a sede do relacionamento com Deus. A mente é a importância, a mente é o canal pelo qual a informação entra, mas o coração é tudo. Filho meu, dá-me o teu coração. Se você der o coração para Jesus, se você der o coração para Deus, você está dando tudo. E Ele põe coisas no nosso coração para a gente fazer. Você acredita que tudo que existe nasceu de uma ideia ou não? Por exemplo, esse teclado aqui, por que ele existe? Porque tudo começou com uma ideia. E o Espírito Santo põe isso no coração da gente. Como é que o Espírito Santo fala conosco? Como é que ele nos guia? Estude as circunstâncias. Paulo diz lá, em Atos capítulo 16, que ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não deixou. Queria ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Veja que Paulo está querendo fazer, e ele sabe que é o Espírito que abre portas, que fecha portas. É o Espírito que mostra, através das circunstâncias, a providência de Deus. Às vezes você está insistindo por uma coisa que Deus já mostrou para você, que não é dele, mas você insiste. Sabe aquela moça da igreja que se apaixonou por rapaz mais lindo da igreja? Lindíssimo. Mas era ordinário o cara. Todo mundo sabia, mas ela estava apaixonada. Não casa, não casou. Pronto. Quantas coisas na minha vida e na sua vida, circunstâncias já mostraram para você, Deus já mostrou para você, mas você insiste. Deus nos fala através de pessoas usadas por Ele. Deus levanta pessoas para nos aconselhar, para nos mostrar. E Provérbios diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Deus fala conosco e Ele nos guia quando a gente ora.
Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para ser guiado pelo Espírito Santo? Eu sou crente. Segundo, eu preciso ouvir a sua voz. Eu oro e o quê? Estudo a palavra. Aí ele fala o quê? Fala comigo. Quando você toma uma decisão sem orar, você diz que você acertou. Quando você toma uma decisão de orar e de entregar a Deus, você diz que foi Deus que lhe deu. É diferente. Leia depois em casa Deuteronômio capítulo 8. E Deus diz assim, não te esqueças, não te esqueças, não te esqueças. Não foi você, fui eu. Fui eu. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai consertar sua vida. Quando você o reconhece. Irmãos, o GPS de Deus, que é o Espírito Santo, Ele quer nos conduzir a toda verdade. Ele quer o melhor para nós. Vamos depender dEle. Vamos buscá-lo. Vamos ouvir a sua voz. E Ele fala, viu? Ele fala. Quem acredita nisso, diz amém. E por que você não está ouvindo? Porque nós precisamos viver o que cremos. Às vezes a gente crê, mas não vive. Vamos orar? Senhor Deus, olha para nós aqui, Senhor. Nós não queremos ser mais crente, mais santo, mais exibido do que ninguém. Nós queremos que o Senhor dirija a nossa vida. Que o Senhor guarde os nossos passos. Que o Senhor guarde os nossos lábios de falar dolosamente, os nossos olhos de ver coisas erradas, os nossos ouvidos de ouvir coisas que são inadequadas. Guarde os nossos pés da queda, Senhor. Nos preserve, nos guarde, nos sustente. Pai, Tu sabes aqui quantas coisas não deram certo na minha vida. E quanto a Deus não tem dado certo nada. Porque eu não estou pedindo a Tua direção. Pai, que o Espírito Santo seja derramado no nosso coração nesta manhã, espírito de sabedoria, de discernimento, de humildade, Senhor. Porque a Tua promessa é clara, se nós nos agradarmos do Senhor, se o Senhor for o nosso deleite, o nosso prazer, o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. Então, Pai, trabalha na Tua igreja nessa manhã, no coração do Teu povo. Ajuda-nos, Pai, na nossa teimosia, na nossa insensatez, na nossa rebeldia. Quebra o nosso pescoço, Pai. Põe uma dobradiça no nosso pescoço, para que nós possamos curvar a nossa cerviz diante da Tua soberania. Ajuda-nos, Pai. Assista-nos nas nossas fraquezas. Guia o conselho da igreja de Pinheiros, a liderança da igreja, para que nós sejamos uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém.